Um assunto interessante sobre a dengue, porque uma pesquisa pretende interromper, essa ideia, o ciclo de transmissão do mosquito. José Henrique Oliveira, professor do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia, vai falar sobre esse assunto com a gente. Professor, obrigado por aceitar nosso convite. Muito interessante a ideia de vocês, porque até hoje não se sabe exatamente como é que o mosquito por si só resiste e nós não, né, professor? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela chance de falar sobre esse assunto tão importante para a nossa cidade e para o país. E é isso que você falou, a gente não tem uma resposta para essa pergunta aparentemente simples, mas cujo mecanismo celular, molecular, ainda é desconhecido por nós como população. Professor, o senhor acredita que é uma questão genética do mosquito? Se vocês chegarem a essa conclusão, vai ser fácil de quebrar a transmissão, né? Com certeza é uma questão genética. O mosquito tem... ele gasta energia ativamente para se manter assintomático, e esse gasto de energia é controlado pelos seus genes. Então, ali dentro dele, existe o segredo para a gente conseguir contornar essa situação, inibindo esses genes e fazendo com que o mosquito deixe de ficar assintomático e passe a ficar sintomático. O que é isso? O mosquito tem que ficar doente com a dengue. Em que fase vocês estão e como é que tem funcionado exatamente o passo a passo para quem é leigo tentar entender mais ou menos? A gente está numa fase em que assim, a gente consegue quantificar vários parâmetros da saúde do mosquito infectado com o dengue e a gente tem alvos moleculares e está em processo de inibição seletiva desses alvos moleculares. Alvos moleculares a gente pode substituir por genes do mosquito. Então a gente está inibindo genes do mosquito para perguntar se é a ação específica de cada um desses genes que permite com que o mosquito fique assintomático. Então essa é a nossa fase atual do trabalho. Se a gente conseguir avançar com a rapidez que vocês esperam, é possível que, diante da pesquisa que vocês estão desenvolvendo e aprimorando cada dia mais, seja mais rápido ela ser concluída e mais eficiente no curto, médio prazo do que, de repente, um remédio, por exemplo, específico que combata a dengue? Essa é a expectativa. Então, existem vários tipos de ações contra a dengue. Tem gente, por exemplo, tentando produzir uma vacina contra a dengue. Tem gente, por exemplo, tentando produzir um antiviral para tratar quem está doente. Tem gente, como o nosso grupo, por exemplo, que está tentando impedir o mosquito de ser um transmissor. Então, nós, como cientistas, tentamos uma ação integrada, atacando, entre aspas, esse problema de todos os lados, com a expectativa de que nos próximos anos a gente acabe ou reduza esse problema, que é uma doença endêmica no Brasil. Há mais de 20 anos a gente vem sofrendo com isso. E a gente não tem estratégias eficientes. Daí a importância desse trabalho integrado dos cientistas prestando atenção no problema da dengue. Professor, o senhor toca num assunto importante que eu acho que incomoda a mim, ao senhor e acho que a população de uma forma geral. São mais de 20 anos nessa batalha, todo ano parece um replay, né? Só que de repente em locais diferentes, às vezes em épocas ou semanas um pouco diferenciadas, mas o problema sempre o mesmo. O mosquito ele se adaptou ao longo do tempo, ele evoluiu também, ou não? Ele sempre foi da mesma forma ou sofreu algum tipo de mutação? Vocês chegaram a constatar também esse tipo de informações? Sim, essa é uma pergunta muito legal. A interação do mosquito com o vírus, ela data de alguns milhares de anos. Então o mosquito ele teve muito mais tempo do que a gente para conviver com o vírus e aprender a exatamente conviver com ele sem que um atrapalhe o outro. Por isso que o ciclo existe. A dengue, para nós humanos, não é algo tão duradouro assim. Né? A gente tem registros de dengue com muito menos tempo. Então, até certo ponto, é uma condição nova. 20 anos, do ponto de vista biológico, não é muita coisa. Claro que, do ponto de vista do sofrimento humano, é uma tragédia, é uma coisa... Há muito tempo a gente vem sofrendo esse problema. Mas a nossa biologia é relativamente nova do ponto de vista do contato dela com o vírus. E isso pode explicar por que o mosquito é, num certo sentido, mais bem adaptado ao vírus do que nós humanos. Na melhor das hipóteses, se tudo der certo e caminhar como o senhor espera e a equipe espera, como é que vai funcionar? Vocês vão aplicar alguma coisa no ar, o mosquito vai ficar inebriado por aquilo e vai interromper o ciclo? Vai ser alguma coisa pontual de ataque? Exatamente isso. A intenção é, nos próximos poucos anos, a gente saber exatamente quais são os alvos que a gente precisa inibir.
A partir daí, a gente já pode pensar em políticas públicas em parceria da universidade com os governos estaduais, municipais e nacionais para espalhar essa estratégia na natureza de uma forma muito parecida com o que a gente já faz com os inseticidas. Só que os inseticidas são um problema, porque eles são tóxicos não só para o mosquito, mas também para o meio ambiente e para nós humanos. Então, a intenção é que a gente tenha um conjunto de alvos no mosquito que possam ser atacados seletivamente em poucos anos para que a gente consiga antagonizar as epidemias de dengue que há tanto tempo nos assolam. O assunto é muito interessante, bem atual, né? Nós estamos enfrentando aqui mais uma vez o problema com a dengue. Conversei ao vivo com o professor José Henrique Oliveira, que é do Departamento Específico da Universidade Federal de Santa Catarina de Microbiologia e que está tentando, junto com uma equipe, desvendar esse mistério e encontrar soluções. Professor, parabéns pelo trabalho, sigam firmes na missão, obrigado por estar com a gente. Muito obrigado, boa tarde.